Olá, turmas, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso componente de Geografia. Eu sou a professora Sandréia Cascais, professora desse componente. Vamos verificar o número e o objeto de conhecimento desta aula. Esta é a aula de número 11. O objeto de conhecimento é produção, circulação e consumo de mercadoria. No detalhamento, nós vamos verificar o escoamento da produção brasileira, transporte de cargas. A partir de agora, acompanhem comigo esta aula. Bem, gente, vocês já imaginaram como os produtos que são produzidos aqui no Brasil e aqueles que são produzidos também no exterior, como roupas, calçados, celulares, relógio, os produtos também que são minérios, a soja, entre outros produtos, vocês já imaginaram como que eles chegam até os mercados consumidores? Ou melhor, como que esses produtos chegam até nós? Então, nesta aula de geografia, nós estaremos falando, sobre o escoamento da produção brasileira e também vamos buscar entender como os modais de transportes eles ajudam, eles tornam esse escoamento da produção brasileira possível. A gente vai verificar que os modais de transportes, eles são os diferentes meios ou formas utilizadas para deslocar pessoas ou mercadorias de um lugar para outro. Cada um desses modais possui características específicas que atendem diversas necessidades, necessidades logísticas, econômicas e geográficas. Todos esses modais eles são utilizados tanto para a circulação interna como externa de pessoas e mercadorias. Agora, observem este gráfico que nós vamos verificar que ele revela aí a participação dos modais de transporte no escoamento ou no transporte de cargas no território brasileiro. Observem que o modal rodoviário, ele é o modal dominante, onde ele tem uma participação de 64,9% no transporte de cargas no Brasil. Depois nós vamos ter o transporte aquaviário, com uma participação de 15,7%. Em seguida, nós vamos ter o transporte ferroviário, com uma participação de 14,95%, e o transporte aéreo, que tem uma participação menor, contando aí com 4,5% no transporte de cargas no Brasil. Esses dados eles fazem parte da Confederação Nacional de Transportes. Então, nessa aula, nós vamos verificar as características de cada um desses modais, o ferroviário, o aquaviário, o rodoviário. E aí a gente vai verificar a participação deles e as principais características desses modais, entendendo aí que eles têm uma importância muito grande para a economia do nosso país. Então, vamos iniciar vendo aí as características do modal rodoviário, que é o modal que tem uma participação maior no transporte de cargas e também de pessoas. Observem aí que o modal rodoviário ele ocupa uma posição de destaque na matriz de transportes do Brasil. Esse modal ele é realizado através das rodovias e das estradas, em carretas, em caminhões e outros tipos de veículos. O modal rodoviário ele é responsável por cerca de 64,9% de todas as cargas transportadas no país e também por 90% do total de passageiros. Isso significa, que esse modal ele tem uma grande importância aí no transporte de cargas
e no transporte de passageiros. Então, no nosso país, nós temos cerca de 212.886 quilômetros de rodovias que são pavimentadas. Porém, essas rodovias que são pavimentadas no Brasil, elas representam apenas 12,4% de rodovias no nosso país, sendo que o nosso país conta aí com 1.735.621 quilômetros de rodovias, de acordo com a Confederação Nacional de Transportes, CNT. Esses são dados de 2021. Gente, embora o modal rodoviário ele tenha uma grande importância, uma grande contribuição no transporte de cargas no nosso país, trazendo aí várias vantagens, né, nesse transporte, mas ele também enfrenta muitos desafios. E um desses desafios diz respeito à questão da infraestrutura das rodovias. E aí a gente vai verificar que os transportes, os usuários das rodovias, eles enfrentam inúmeros problemas para trafegar as nossas estradas nacionais em razão da escassez de infraestrutura rodoviária, bem como da falta de cuidado com a malha existente. Isso tudo vai fazer com que esses fatores eles vão fazer com que as viagens elas se tornem mais caras, os fretes se tornam mais elevados e isso vai gerar impactos no tempo de entrega das mercadorias, vai influenciar na segurança e no custo final das mercadorias. Vocês já tiveram aí, já realizaram alguma viagem em alguma rodovia do nosso país ou do nosso estado, em que apresentava ali muitos buracos, uma infraestrutura precária? Qual foi a experiência que vocês tiveram? Então, provavelmente, viajar numa rodovia assim, com uma infraestrutura precária deve ser bastante difícil. Agora, imaginem para os caminhoneiros que estão diariamente transportando essas mercadorias para chegar até os mercados consumidores, né? Que consequências vocês acham que isso vai trazer para as mercadorias que chegam até nós? Que consequências nós vamos ter em relação ao preço dos produtos, à segurança dos produtos? Vamos continuar verificando que as rodovias no nosso país, elas estão concentradas nas regiões sul e sudeste. Essas regiões, elas têm a maior extensão de rodovias. Isso se deve principalmente à forte atividade industrial, né, onde essas regiões vão contar ali com várias indústrias, tanto do setor agrícola também, e vão contar com atividade industrial agropecuária. Então, isso faz com que essas regiões elas tenham ali uma grande quantidade de rodovias concentradas. A Via Dutra, que é essa rodovia que aparece na tela para vocês, ela é uma rodovia federal que atravessa a parte leste do estado de São Paulo e a região sudoeste do estado do Rio de Janeiro. Ela é uma das rodovias federais mais importantes do nosso país. Ela é utilizada aí como uma estratégia para o deslocamento de pessoas e para o transporte de cargas no nosso país. As estradas, tanto na região sul e sudeste, elas enfrentam frequentes congestionamentos. E esses congestionamentos, eles têm impactos negativos no tempo de viagem, na eficiência logística das empresas e na qualidade de vida dos motoristas. Então, apesar de o transporte rodoviário ele ter ali essa grande importância no transporte de cargas
né? Devido os custos eles serem relativamente menores, mas nós vamos ter ali vários desafios que envolvem o transporte rodoviário. Vamos verificar o modal ferroviário no nosso país. Que esse modal, vamos verificar que ele é ainda bem limitado no território brasileiro. O modal ferroviário ele é realizado sobre linhas férreas para transportar pessoas e mercadorias. Então, esse modal ele corresponde a 14,95% da matriz nacional de transporte de cargas. E aí, uma curiosidade bem importante a respeito do modal ferroviário no Brasil é que nós vamos colocar aí como destaque a primeira ferrovia construída no Brasil, que foi inaugurada no ano de 1854, no Rio de Janeiro, pelo imperador Dom Pedro II, que é a Estrada de Ferro Mauá, contando com uma extensão de 14,5 quilômetros. Essa é a primeira ferrovia do nosso território brasileiro. O modal ferroviário no Brasil ele está concentrado ali nas regiões Centro-Sul e nas áreas litorâneas do nosso país. O nosso país ele possui hoje 30 mil quilômetros de ferrovias para o tráfego, o que dá uma densidade ferroviária de 3,1 metros por quilômetros quadrados. Então, é bem pequena em relação aos Estados Unidos, que tem ali 150 metros por quilômetros quadrados de densidade ferroviária. E a Argentina também, que tem 15 metros por quilômetros quadrados. No nosso país, apenas 2.450 quilômetros são eletrificados, são ferrovias eletrificadas. Observem neste mapa a malha ferroviária do território brasileiro, onde vocês podem observar que ela mostra como as nossas ferrovias, observem que as nossas ferrovias elas estão concentradas no Centro-Sul e no litoral brasileiro. Observem aí que nós temos 13 linhas férreas espalhadas pelo território. Então, elas estão concentradas no Centro-Sul e no litoral, né, que são regiões de maior atividade econômica. Apesar de termos cerca de 30 mil quilômetros de ferrovias no nosso país, a densidade ela ainda é muito pequena, como vimos, comparado a outros países, como os Estados Unidos e a Argentina. Então, é apenas uma... E também, né, nós sabemos que, já vimos que apenas uma parte dessas ferrovias elas são eletrificadas. Isso explica porque o Brasil ele ainda depende tanto das rodovias para transportar as cargas no nosso país. Dando continuidade, nós vamos verificar o modal aquaviário ou hidroviário no território brasileiro. Qual é a participação desse modal no transporte de cargas? Primeiro, vamos verificar que esse modal ele utiliza a água para a locomoção do meio de transporte. Então, nós vamos ter aí navios, barcos, entre outros, navegando aí pela costa litorânea do Brasil e também pelas nossas bacias hidrográficas. A maior parte ela é utilizada, da navegação, ela é utilizada como navegação de cabotagem, que acontece ali entre portos do mesmo país ou nas áreas costeiras do território brasileiro. No nosso país, os portos mais movimentados são o Porto de Santos, que fica em São Paulo, e aí vocês observem a imagem aí que mostra uma parte desse porto. Temos também um porto muito movimentado, que é o Porto de Itaguaí, no Rio de Janeiro, e também temos o Porto de Paranaguá, no estado do Paraná,
que também está em destaque aí na imagem para vocês observarem. No interior do território brasileiro, nós vamos ter o modal aquaviário que se desenvolve ali, né, que ocorre nas hidrovias do nosso país. Então, esse modal ele acontece ali nos rios de planície da nossa região amazônica, né? Esses rios que servem como rodovias para os da região norte do nosso país. O modal aquaviário, ele também ocorre nos rios de Planalto, onde nós vamos ter ali algumas hidrovias. Contudo, nesses rios de Planalto, é necessária a construção de eclusas para que os rios atravessem trechos desnivelados. Então, nesses rios de planaltos, nós vamos ter ali a presença de eclusas, que são essas obras de engenharia hidráulica, que utiliza elevadores para ajudar os navios a atravessarem a hidrovia. A rede hidroviária no nosso país, ela abrange 22.037 quilômetros, transportando cerca de 15,7% da mercadoria interna do nosso país. Então, nós temos aí uma contribuição importante da rede hidroviária nesse transporte de mercadorias. As principais hidrovias no território brasileiro é a Amazônica, contando aí com 17.651 quilômetros, a hidrovia Tocantins-Araguaia, com 1.360 quilômetros, a hidrovia Paraná-Tietê, com 1.359 quilômetros, a hidrovia Paraguai, com 591 quilômetros, a hidrovia São Francisco, com 576 quilômetros, e a Sul, com 500 quilômetros. 3 cidades com grande sistema de engenharia portuária no estado do Amazonas são as cidades de Manaus, Itacoatiara e Humaitá, né, que fazem ali o escoamento de minérios, de soja e de alguns outros produtos ali. Então, nós temos ali portos com uma infraestrutura bastante desenvolvida nessas cidades do Amazonas. Na questão marítima, o Brasil ele possui 8,5 mil quilômetros de costas navegáveis e 34 portos públicos. No nosso país, 90% de todo o peso transportado na logística internacional é feito através desse modal, do modal aquaviário. Vamos verificar a participação do modal aéreo no território brasileiro, no transporte de cargas no nosso país. Esse modal ele tem uma participação menor, né, no transporte de cargas no nosso país. Nós vimos anteriormente no gráfico que essa participação ela está ali em torno de 4,5%. Esse modal ele envolve ali todos os deslocamentos de pessoas e de cargas por meio do ar. O modal aéreo ele representa um percentual consideravelmente, né, inferior aos demais modais. Ele tem uma participação menor comparada aos outros modais que tem no território brasileiro. A utilização desse modal ela está direcionada a ocasiões e a produtos específicos. Então, nós temos aí a utilização do modal aéreo ocorrendo principalmente em algumas situações específicas, né? Apesar de ser um modal menos utilizado, mas ele é bastante necessário, né? Principalmente quando se trata de algumas situações específicas, quando é necessário, por exemplo, transportar um produto de alto valor, né? Ou então transportar
um produto para chegar ao destino com uma urgência maior, então esse modal ele é muito utilizado. Então ele é um modal que utiliza menos tempo, né, para o transporte das mercadorias. Isso é uma vantagem muito importante do modal aéreo. Entretanto, né, ele é um modal que é mais rápido e mais seguro. Entretanto, nós temos aí um modal que requer recursos financeiros maior, que requer um investimento maior, tornando ali as viagens mais caras, e ele também tem uma desvantagem, é que esse modal ele vai ter uma capacidade menor de transportes. Vamos verificar que o modal aéreo no Brasil, ele acontece ali a partir das determinações da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, que é a Infraero. Então, vamos acompanhar no nosso texto que essa empresa, a Infraero, ela vai administrar 25 aeroportos públicos do nosso país. De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, de acordo com dados de 2022, foram 429 mil toneladas de cargas aéreas transportadas no Brasil. E esse crescimento de 7% ele é maior em relação ao ano anterior, ou melhor, ao ano de 2021. E aí a gente vai verificar que as maiores rotas do transporte doméstico de carga via aérea no Brasil envolvem ali o aeroporto de Manaus e os aeroportos de São Paulo, Guarulhos e o aeroporto de Campinas. Bom, gente, quando nós temos aí uma mercadoria sendo transportada, onde se utiliza aí mais de um modal de transporte para transportar essa mercadoria e levá-la até o seu destino final, nós vamos ter aí a intermodalidade acontecendo. Então, a gente vai verificar que a intermodalidade do transporte no Brasil, ela é uma estratégia logística que vai integrar diferentes modais de transporte. Ela vai integrar o modal rodoviário com o ferroviário, ou com o hidroviário, ou integrando o aéreo, ou o dutoviário, né? Essa estratégia ela vai integrar mais de 2 ali, modais ali, transportando a mercadoria até o destino final. Então, essa estratégia ela visa otimizar o deslocamento de cargas, encurtando o tempo de entrega das mercadorias e o deslocamento também de passageiros. Essa integração ela permite a utilização das vantagens específicas de cada modal. E isso vai resultar em maior eficiência, na redução dos custos e diminuição de impactos ambientais. Então, a intermodalidade, quando ela acontece no Brasil, ela vai favorecer ali, ela vai assim, facilitar o transporte da mercadoria, ela vai ajudar nessa logística, tornando também o preço dos produtos mais baratos para chegar até o consumidor de forma também mais segura, mais rápida. Agora eu vou mostrar para vocês uma animação que traz aí a intermodalidade acontecendo no nosso país, um exemplo de intermodalidade acontecendo. Então, a gente vai verificar nessa animação uma mercadoria que sai de São Paulo, que tem como destino final o município de Parintins, no estado do Amazonas. Então, vamos verificar nessa animação a conexão
entre os modais de transportes no território brasileiro. Então, vejam que os modais eles se conectam. Então, em Parintins, Amazonas, uma pessoa ela compra uma TV pela internet. No armazém do vendedor em São Paulo, a TV é embalada e preparada para o envio, né? Como vocês observem aí essa TV sendo embalada ali. A carga, ela vai seguir em um caminhão pelas rodovias até o centro de distribuição ferroviária. Então, acompanhe aí, né, o movimento dessa carga sendo transportada ali, sendo enviada para esse centro de distribuição ferroviária. Na estação, nós vamos verificar que a TV ela vai ser transferida para um trem e esse trem vai levar essa carga até ao aeroporto de Campinas. Do trem, a carga ela passa para um avião de transportes que vai levá-lo em direção a Manaus. E aí, no aeroporto de Manaus, essa TV ela vai ser descarregada e ela vai ser colocada em um caminhão. Esse caminhão ele vai levar a carga até o porto, onde ela segue carregada em um barco pelo rio Amazonas. Do barco, a TV ela passa para o caminhão de entrega e, finalmente, ela chega à casa do cliente no município de Parintins. Observem aí o transporte intermodal integrando diferentes modais para garantir o quê? A eficiência, a segurança e o alcance por todo o território brasileiro. Então, o transporte no Brasil, os modais de transportes, eles não são apenas movimento. O modal de transporte no Brasil, ele é essencial para a nossa economia. E assim, finalizamos a nossa aula sobre os modais de transporte no Brasil. Até a próxima!